tarde, bom dia, boa noite, galera, tudo bem? Aqui quem tá falando com você é o professor Israel. E aí, descansando muito? Hoje a gente vai estar vendo aí um pouquinho sobre equação de segundo grau. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre a resolução de uma equação de segundo grau. Então a questão aqui é o seguinte: como que a gente resolve uma equação de segundo grau usando uma fórmula? A famosa fórmula de Bhaskara. E a gente sabe que a equação de segundo grau, para ser equação, precisa de acontecer uma coisa. Primeiro, tem que ter letra. Segundo, tem que ter igualdade. Então isso aqui é uma equação de segundo grau. Por quê? Ela tem igualdade, ela tem letra. Se não tivesse igualdade, não seria equação, seria uma expressão algébrica. E não basta também ter igualdade se não tem letra, senão seria uma igualdade. Então a equação de segundo grau ela é representada assim: ax2 mais bx, tá vendo? Mais c igual a zero. Em que o a sempre tem que ser diferente de zero. O a aqui é o coeficiente que acompanha o x2, tudo bem? Então o a ele acompanha o x2, o b acompanha o x e o c é o coeficiente que não acompanha ninguém. A gente chama ele de termo independente. E a fórmula que a gente vai estar usando é a famosa fórmula de Bhaskara. Mas esse nome pegou apenas no Brasil, viu? Se você falar esse nome lá em outro país, ninguém vai reconhecer. Isso pegou mais aqui na nossa nação. E essa fórmula a gente vai escrever ela assim, ó: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Em que o delta, que é esse triângulozinho aqui, que na matemática a gente chama de discriminante, ele vai representar essa expressão aqui, ó, b2 menos 4ac. Então, ao invés da gente escrever b2 menos 4ac aqui dentro do radical, esse símbolo aqui chama radical, a gente escreve o triângulozinho, porque esteticamente fica mais bonito, né? Alguns alunos dizem que fica menos feio. Mas como é que a gente resolve, então, uma equação de segundo grau? Para a gente resolver uma equação de segundo grau, a gente vai ter que dar alguns passos aqui fundamentais, ok? E os passos que a gente vai dar é o seguinte. Primeira coisa, ao observar a equação de segundo grau, você vai ver. Você vai procurar identificar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Quem que é o A aqui? O A aqui é 2. Quem que é o B aqui? O B aqui é menos 7. Quem que é o C aqui? O C aqui é 3. Tá percebendo aí? Então, se a gente não perceber isso, tudo isso vai ficar um pouco mais difícil. Então, a gente precisa de centrar nessa parte. Quem é o A, quem que é o B, quem que é o C. Depois que a gente identificou os coeficientes, a gente vai escrever, toda vez que você for fazer, você vai escrever a formulinha do delta, que é b2 menos 4ac. Eu tenho que escrever sempre, até você aprender. Enquanto você não aprender, você não vai parar de escrever. Então, você vai escrever b2 menos 4ac, ok? Todo exercício. Repare bem que o b é negativo. Como o b é negativo, você vai abrir parênteses. Sempre que for negativo, você vai abrir parênteses. Você vai ficar menos 7 ao quadrado, menos 4, vezes o a. Opa, o a é quanto? 2. E o c? O c é 3. Delta é igual. Quanto que é menos 7 ao quadrado? O aluno rolinha vai falar que é quanto? 14. Mas você não é rolinha, você é águia. Então vai dar quanto? 49 menos 24. Então, delta deu quanto? 25. Repare bem. Por parte. Primeira coisa, escrever os coeficientes. A, B e C. Segunda coisa, calcular o delta. Calculou o delta, você vai escrever a formulazinha aqui de Bhaskara. Aí a gente vai encontrar duas raízes. Primeira raiz a gente vai chamar de x1. Então, geralmente, algumas pessoas usam x'. Nesse vídeo eu vou usar x1, x2, ok? Toda vez que o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes. Toda vez. Então, eu vou colocar x1 é igual. Esse menos aqui, eu repeti. Opa, tem o b? Tem. O b é quanto? Menos 7. Sabe esse b que você escreveu aqui em cima? Você vai usar ele aqui de novo. Por isso que você tem que escrever. Você pega o b, como ele é negativo, abre parênteses. Israel, por que está menos e abre o parênteses? Porque esse menos é da fórmula. E o b aqui é menos 7. Mas, está vendo que aqui é mais ou menos? Então, uma hora você vai usar mais e na outra você vai usar o quê? Menos. Então, vai ficar o menos. O que o menos faz com o sinal de parênteses? Troca. Então, vai ficar mais 7.
mais raiz de 25. 2 vezes 2 é quanto? 4. Quanto que é 7 mais 7? Perdão, 7 mais 5, 12. Então, 12 a gente vai dividir por 4, que vai dar quanto? 3. Nossa, é muito burro, né? 7 mais 7, não enxerga que é 5 não? Tonto. Aí tá bom. Então, quanto é que deu aqui, pessoal? Deu 3. Israel, o que significa esse 3? Esse 3 é a raiz. O que é raiz? É o número que eu substituo na equação, que torna a equação verdadeira. Que vai tornar a equação, por exemplo, que os dois lados aqui vão ser iguais. Então, se eu pegar o 3, elevar ao quadrado, multiplicar por 2, pegar o 3, multiplicar por menos 7, somar com 3, ou seja, isso aqui tudo vai dar quanto? 0. Entendeu? Ser raiz é isso, é um número que eu substituo na equação que torna a igualdade verdadeira, ou seja, esse lado vai ser igual a esse. Ah, pois é. Como é que eu vou achar a segunda equação? A segunda equação, tá vendo que aqui é mais 7? Você vai repetir. Tá vendo que aqui é mais ou menos? Você vai pegar. Você não usou o mais? Sim. Então agora você vai usar o menos. Então vai ficar mais 7. Na primeira você usou mais, agora você vai usar o menos. 2 vezes 2. Mais 7 com menos 5 dá quanto? 2. 2 vezes 2, 4. Tá vendo que deu 2 quartos? Então, sempre que dá, você vai simplificar. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, quanto é que deu a nossa solução? Deu meio e 3. Guarda isso, querido. Solução é sempre em ordem crescente. É do menor para o maior. Beleza? Olha essa letra B aqui. Menos 3x2, menos 2x, mais 1 igual a 0. Lembra? Primeira coisa, colocar o A, o B e o C. Quem que é o A? O A é menos 3. Quem que é o B? O B é menos 2. Quem que é o C? O C é 1. O A é quem acompanha o x2. O B é quem acompanha o x. Não é 2, é menos 2. E o C? O C é aquele que quer ficar sozinho. Lembra você? Então vamos calcular o delta aqui, ó. Delta é igual a B2 menos 4AC. Então, delta é igual. B é negativo? Sim. Lembra que eu falei? Toda vez que é negativo, isso tem que abrir parênteses. Então vai ficar menos 2 elevado a 2, menos 4 vezes o A é negativo? Isso tem que abrir parênteses. Lembra que número grudado em letra é multiplicação? Por isso que a gente está multiplicando aqui, ó. Então vai ficar menos 4 vezes menos 3 vezes 1. Então delta é igual. Quanto que é menos 2 elevado a 2? 4. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 3 vezes 1 é 12. 4 mais 12, 16. Então o delta deu quanto? 16. Agora a gente vai achar as raízes. Lembra que eu falei? Toda vez que o delta for positivo. Vamos pensar? O que significa ser positivo? Significa que o número é maior que 0. Isso que significa ser positivo. Ok? Tá vendo que 16 é maior que 0? Ser positivo nada mais é do que isso. É um número que é maior que 0. Ser negativo é um número que é menor que 0. É uma maneira fácil de gravar. Então, nós vamos encontrar duas raízes. O x1 e o x2. O x1 aqui, nós vamos escrever. x1 é igual. Esse menos eu repito. Opa, o b aqui não é menos 2? Tem que abrir parênteses. Mais raiz quadrada de 16, porque o delta é 16. Sobre 2 vezes o a. Só que o a é quem? O a é menos 3. Então vai ficar 2 vezes menos 3. Então o que o menos faz com o sinal do parênteses? Troca. Então vai ficar mais 2 com mais 4. Quanto que é mais vezes menos? Menos. Então vai ficar 2 mais 4, 6. Mais dividido por menos, menos. 6 dividido por 6, 1. Agora a gente vai achar a segunda raiz. Repare bem, aqui não é mais 2? Repito. Aqui não é mais? Só que lembra, ora usa mais, ora usa menos. Você já usou o mais, agora você vai usar quem? O menos. Mais 2 com menos 4, menos 2. O menos 6 aqui, só repetir. Ok? Aí o que a gente faz? Menos dividido por menos é quanto? Mais. 2 e 6 dá para o quê? Simplificar. Quando você simplificar, vai dar quanto? 1/3. Então, o que a gente vai fazer aqui? Solução, menos 1 e 1/3. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Letra C.
A letra C, nós temos aqui, ó, x2 menos 4x mais 4 é igual a 0. Quem que é o A? O A é 1. Quem que é o B? O B é menos 4. Quem que é o C? O C é 4. Primeira coisa, coeficiente. Depois, o que você vai fazer? Escrever o delta. Escrever o delta, B2 menos 4AC. Delta é igual. O B é negativo? Sim. Tem que abrir parênteses? Sim. Você vai lembrar? Será? Então, vai ficar menos 4 elevado a 2, menos 4, vezes 1, vezes o 4. Então, vai ficar delta igual. Menos 4 elevado a 2 é quanto? 16, tá vendo? Então, vai ficar 16 menos 16. Então, delta deu quanto? 0. Depois que você calculou o delta, você vai escrever o que? A fórmula, que é x é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x1 é igual a x2. Repare bem que o delta deu 0. Lembra que lá naquele que a gente fez, o delta deu 25, 2 raízes. O delta deu 16, quantas raízes? 2 raízes. Só que agora o delta deu quanto? O delta deu 0. Toda vez que o delta der 0, a gente vai ter 2 raízes iguais. Por quê? Vamos substituir na fórmula? Vai ficar, repete o menos, abre parênteses. Abriu? Então vai ficar menos 4. Só que aqui vai ficar mais raiz de 0. Só que se você colocar mais raiz de 0 ou menos raiz de 0, tanto faz. Então, por quê? O menos troca o sinal, ficou 4. Quanto que é raiz de 0? 0. 2 vezes 1, 2. Repare bem, 4 mais 0, 4. Se a gente usar o menos, 4 menos 0, 4 também. Então, se a gente usar o mais ou usar o menos, não vai interferir em nada, porque a raiz de 0 é 0. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Então, quando o delta é 0, a gente fala que a gente tem 2 raízes iguais, ok? Olha a letra D. Presta atenção, na letra D, o que você vai fazer? Escreveu o A, escreveu o B, escreveu o C. O A é quanto? O A é 3. E o B? O B é menos 2. E o C? O C é 4. Depois, escreveu o delta. Depois que você escreveu o delta, o que você faz? Calcular o delta. O B é negativo? Sim. Como o B é negativo, tem que abrir o parênteses toda vez. Então, vai ficar menos 2 elevado a 2, vai dar 4. Menos 4 vezes 3 vezes 4 vai dar quanto? Menos 48. 4 com menos 48 é quanto? Menos 44. Olha o que vai acontecer aqui. Existe raiz quadrada de número negativo? O que você acha? Sim ou não? Existe. Mas a pergunta é, será que existe no conjunto dos números reais? Esse aqui é o detalhe. No conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada negativa. Eu lembro que eu fui iludido pelo meu professor, porque ele falou que existia quando eu estava no 9º ano. Aí chegou no ensino médio, eu descobri a verdade, porque a verdade liberta e machuca. Então, a raiz de menos 44, ela não existe nos reais. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Quando eu uso esse símbolo aqui significa não existe. Então, não existe um x que pertence aos reais. Então, toda vez que o delta for negativo, não teremos solução, porque a gente está trabalhando no conjunto dos números reais. Mas, Israel, existe raiz quadrada de menos 44? Existe, só que é no conjunto dos números complexos, que você vai aprender logo, logo, mas não agora. Aí, como é que a gente escreve? Solução. A solução você pode escrever assim, ou você pode escrever assim. Então, a chave sem nada lá dentro, a circunferência cortada, ok? Vamos pegar aqui a letra E para a gente finalizar aqui, para você não ficar muito cansado, porque você já deve estar cansado da minha voz de estar com a hora rachada. Aqui a gente tem uma equação e ela está desorganizada. Então, o que você vai fazer? Isso mesmo que você não queria falar. Você vai organizar essa equação. Você vai tirar o MC de 2, 3. Aí o MC de 2, 3, 1 e 3 é 6. Então, você tem que tirar o MC dos dois lados da igualdade. Beleza? Aí você vai pegar o 6, que o MC de 2, 3 e 1 é 6. Você vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Quanto que é 6 dividido por 2? Isso que você falou, 3. Aí você vai pegar o 3 e vai multiplicar por quem? X mais 1. Pega 6, divide por 3, 2, repete o menos, tá vendo? Repete o 2 e abre o parênteses, ok?
Então, presta atenção. 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x. E 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a regra do chuveirinho. Como assim? Você vai pegar o 3, vai multiplicar pelo x, 3 vezes menos 1. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1. Opa! Aí nós vamos colocar 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes 3x, menos 6x. Menos vezes menos, mais. 2 vezes x2, 2x2. Repete o igual, repete o 6x, repete o 2. Repare que nessa linha aqui, eu só repeti o que estava aqui, ó. Tá vendo aqui? Repeti, repeti. E aqui eu fiz a multiplicação. Beleza? E nessa linha aqui, Israel, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 6x, tá vendo? Olha para o 6x. Qual que é o sinal dele? Isso, positivo. Passa para o outro lado, negativo. Qual que é o sinal do 2? Positivo. Passa para o outro lado, negativo. E o resto? Só repetir. E agora a gente vai organizar. Como assim? A gente vai somar os termos semelhantes. Beleza? Então, o 2x2 eu repito. Aí você vai somar 3x com menos 6x com menos 6x. Que vai dar quanto? Menos 9x. O menos 3 com menos 2 vai dar quanto? Menos 5. Isso é igual a quanto? 0. Olha aqui. Agora a gente tem uma equação do segundo grau e ela está completa e ela está organizadinha. Beleza? Pronto. O que você vai fazer agora? Você vai escrever quem que é o A, escrever quem que é o B, escrever quem que é o C. Quem que é o A? O A é 2. Quem que é o B? O B é menos 9. Quem que é o C? O C é menos 5. Yes! Agora o que você vai fazer? Calcular o delta. Delta é igual B2 menos 4AC. Então, delta é igual. B é negativo? Sim. O que você vai fazer? Tem que abrir parênteses. Eita, parênteses que te persegue, isso. Então, vai ficar menos 9 elevado a 2, menos 4, que multiplica o 2, porque o A é 2. O C é negativo? Sim. O que tem que fazer? Isso, abrir parênteses. Então, delta é igual a 81 mais 40. Então, delta deu quanto? 121. Você vai escrever a formulinha aqui, ok? Quando você escrever a fórmula, você vai calcular as raízes. Igualzinho eu fiz nos anteriores. O x1 você vai achar quanto? 5. E o x2 você vai achar quanto? Menos meio. E a solução vai ser quanto? Menos meio e 5. Pessoal, antes de finalizar, quero dar umas dicas. Não existe aprendizado de matemática apenas vendo aula. Esquece isso. Esquece. Só se aprende matemática fazendo. Você tem que pegar o papel, você tem que pegar um lápis, você tem que pegar uma caneta. Então, a primeira coisa, você vai copiar os exemplos. Copie os exemplos. E veja, reveja, assista, reassista várias vezes. Depois que você viu, que você reviu, que você copiou, que você anotou, aí você vai fazer os exercícios. Você vai ter dúvida? Vai, porque aqui eu estou começando devagar. Mas com certeza, se você seguir esses passos que eu estou dando, você vai aprender. Não tem jeito. Você aprende vendo, você aprende ouvindo, mas você aprende muito mais fazendo. Tem que exercitar. Ok? Como é que a gente aprende a ler? Lendo. E matemática? Fazendo. Só ver não adianta. Tem que fazer. Como é que você vai saber se você aprendeu, se você não pegar o lápis, a caneta e fazer, ok? Espero poder ter cumprido... nossa, que banana! Eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado, né, com essa minha explicação aí e desejo sucesso a todos vocês, ok? Deus abençoe vocês. Um grande abraço aí. Fica com Deus.